Graça e paz a todos. Amém. Começando aí mais uma live. Aguardando só o YouTube entrar, que o YouTube tá meio travado aqui. Mas já estamos ao vivo nesta segunda-feira para adorar o Senhor. Débora, seja bem-vinda, minha amiga. Só um pouquinho probleminha aqui no YouTube, irmãos. Não sei o que está acontecendo. Se ele volta aqui. Amém. Paz do Senhor Jesus. Dayara, seja bem-vinda. O que está aparecendo? Não foi possível. Eu vou sair do YouTube. Tudo de novo. Sandra, seja bem-vinda. Um beijo para todo mundo que tá aí. Beijo para Cíntia, que eu sei que tá aí. Pode guardar o manto, hein? Aleluia. Irmãos, eu só tô entrando aqui no YouTube por causa... A gente tem que se preocupar por causa dos nossos irmãos. Tá dando um problema aqui na câmera. Eu não vou conseguir acessar o YouTube. Não tem problema. Infelizmente hoje só vou conseguir transmitir aqui pelo Insta e pelo Face. Amém? Graça e paz mais uma vez a todos. Minha mãe já está na live também. Glória a Deus. Eu queria orar com você. Amém? Feche seus olhos comigo. Vamos estar orando. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo pelas tuas maravilhas e pela tua benignidade que tem sido sobre nós, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela maneira santa com a qual o Senhor nos trata e o olhar de amor com o qual o Senhor nos chama de filho. Muito obrigado pela presença que o Senhor nos traz, pelo carinho que o Senhor nos dá, pelo amor que o Senhor nos demonstra. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida daqueles que já estão nos assistindo, aqueles que irão nos assistir e aqueles que compartilharão desta palavra, que possam ser alcançados, tocados, tomados pelas tuas mãos. Abençoa, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos guardar em todo o tempo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui também com Gustavo Garcia, seja bem-vindo, mano. Eu queria compartilhar com vocês um texto que se encontra em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 16. Mateus 10, 16. Amém? Glória a Jesus. Estou aqui com a família em casa, minha esposa, meus filhos e também a cachorrinha, né, irmãos? Ela não pode ficar sem latir na live, né? É fato. E muito bom, muito bom. Glória a Deus. Mateus 10, 16. Se eu consigo colocar aqui pra gente. Perfeito. Diz assim o texto. Eu acho que não consegui colocar não. Até tentei escrever, mas tem um negócio que é meio esquisito. Eu vou tentar botar de novo aqui, ó. Mateus 10, 16. Obrigado, mãe. O computador deu uma crise aqui, mas já conseguimos voltar. Amém? Diz assim, ó. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Queridos, olha que coisa interessante esse texto, porque
A Bíblia nos fala de sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Em algumas versões diz astuto como a serpente. É interessante porque quando a gente fala de cobra, né, de serpente, a gente tem uma memória, uma imagem que nos reporta diretamente aquilo que estava no Éden, né? O fato da serpente haver ludibriado Eva e Adão ali no Éden, né? Nessa ordem. E quando a gente pensa na cobra, né? É comum até às vezes quando as pessoas sonham, eu tive um sonho com cobra. E aí você já imagina logo que você, né? É alguma coisa ruim, né? Alguma coisa ruim, é traição, né? A gente pensa logo nisso. Mas o texto, ele diz para nós que nós somos enviados como ovelhas em meio de lobos. E preste atenção, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto é que ele nos envia como ovelhas em meio ao lobo. Aqui nós temos duas simbologias. Meu pai, seja bem-vindo também, Sérgio. A primeira é como ovelhas. A Bíblia diz que Jesus foi como ovelha muda ao matadouro. E isso fazendo uma referência de Jesus vindo para o mundo morrer no nosso lugar. E agora diz que nós somos enviados como ovelha em meio de lobos. Olha a diferença, não é mais como no caso de Jesus, que foi enviado como ovelha ao matadouro. Jesus veio para morrer na cruz como ovelha, uma ovelha muda, né, que não reclama, não chora, né, diferente do gado, né, do boi, por exemplo. E ele vem para o matadouro. Já para nós ele diz, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O que ele está dizendo? Olha, eu estou fazendo com vocês o mesmo que eu fiz com Jesus. Eu estou enviando. Só que para onde eu estou enviando, vai ter gente tentando te destruir, mas não reclama. Porque a ovelha, ela tem essa característica de passividade. O pastor conduz a ovelha e a ovelha vai. Então preste atenção no que eu quero dizer para você. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que você é enviado como ovelha em meio aos lobos. Então, como ovelha, seja obediente e fique quieto, faça o que Deus mandou. Deus mandou ir, vai. Pastor, mas tá difícil, tá sofrendo, é lobo, quer me pegar, quer me destruir. Aí o texto continua dizendo a segunda coisa pra gente. Então seja prudente ou astuto, Ana Cláudia, seja bem-vinda. Astuto como a serpente, Raquel, seja bem-vinda. Porque a serpente, o que ela faz? Ela fica na dela, certo? Selma, seja muito bem-vinda. Ela fica na dela, ela fica quietinha, a serpente. E se a serpente comeu, ela está alimentada, ela não ataca ninguém. Mas se ela se sentir ameaçada, aí sim ela está preparada para o bote. Preste atenção, irmão, você não precisa estar preparado para dar bote em ninguém. Você não precisa ser uma pessoa com um aspecto, com aparência ameaçadora. Não, mas você precisa estar preparado para quando o mundo vier como lobo para te devorar, você também poder se defender. Você também poder usar as armas que Deus te deu. E a Bíblia diz para nós que nós temos armas espirituais, porque a nossa luta não é nem contra a carne nem contra sangue, como diz lá em Efésios, mas é contra hostes espirituais da maldade no mundo, nas regiões celestiais. Então, quando o mundo vem contra nós como lobos, tentando nos devorar, tentando nos destruir, nós precisamos ser astutos ou, dependendo da versão que você tenha em mãos da sua Bíblia, prudentes como a serpente. Você precisa estar preparado para usar as armas corretas.
Pastor, tem gente tentando me humilhar. Bota teu joelho no chão, porque a Bíblia diz que aquele que é humilhado será exaltado. Pastor, mas tem gente tentando passar por cima de mim. Eleva os seus olhos para os montes, de onde vem o teu socorro. Pastor, mas eu estou caminhando e estou chorando. Aquele que semeia boa semente com lágrimas semeará e voltará com alegria colhendo seus molhos. Então, tu tem muita arma espiritual para usar, irmãos. Tu tem muito fogo de Deus para usar. A Bíblia ainda diz assim, ó, abençoai aqueles que te amaldiçoam. Então, se a pessoa está tentando te destruir, tu vai lá, bota teu joelho no chão e começa a profetizar a bênção na vida daquela pessoa, que ela não tem condições mais de ousar contra a tua vida. Então, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que nós somos ovelhas no meio de lobos. Ovelha é um animal obediente e mudo. Nós precisamos ser assim. A segunda coisa é que nós precisamos ser prudentes ou astutos como a serpente. É estar preparado para o bote espiritual certo. Para o momento certo de usar as nossas armas espirituais. E a terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que nós precisamos ser simples como as pombas. Preste atenção, esse texto, quando ele fala simples como a pomba, não é que o pombo seja um animal simples, não. Se a gente olhar para o animal em si, o pombo foi um dos primeiros animais a ser adestrado para ser usado sozinho como correio. Né? A gente já ouviu a expressão pombo-correio, e isso não é uma mentira, é uma verdade. Os pombos eram usados na época da guerra para levar mensagens de um lado para o outro. Tem gente que acha que o pombo é um animal burro, né? Não, burro é um outro animal, né? Gente acha que o pombo é um animal sem capacidade, sem inteligência mental. Até é muito apresentado esta imagem do pombo. Na verdade, é um animal extremamente inteligente. Mas por que aqui diz que nós temos que ser simples como as pombas? Preste atenção. Quando se oferecia uma oferta no templo em Israel, você tinha uma oferta que era para uma família grande. Oferecia-se então um boi, né? Um animal cevado, como diz a Bíblia, forte, né? Um bezerro. E ali alimentaria uma família, tiraria a porção do sacerdote, né? E alimentaria uma família. Ou então você ofereceria uma ovelha, um cordeiro, dependendo da família ou da ocasião, né? Depende da festa. Estou falando de um modo geral, para que a gente possa entender. Normalmente o cordeiro atendia uma família pequena, o bezerro atendia uma família grande ou mais de uma família, mas quando a pessoa era pobre, ela não tinha como ofertar um bezerro cevado, né? Um animal de grande porte, ou um cordeiro, que era um animal de menor porte, ele oferecia uma pomba. Preste atenção no que isso está dizendo. Está dizendo que é a oferta mais simples que você pode dar. É por isso que a gente vê quando Jesus sai da água, os céus se abrem e ouve-se uma voz do céu: ali está meu filho amado, em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo, né? Mateus capítulo de número 4, ali no início do capítulo 4. E diz que viu então o Espírito Santo descer com a forma corpórea de uma pomba. Por quê? Porque a pomba era a oferta mais simples que podia existir. Então preste atenção, ele diz que mesmo quem não tivesse o que ofertar, poderia ofertar nem que fosse uma pomba, entendeu? Então preste atenção, o texto está dizendo que nós precisamos ser prudentes, astutos como a serpente, estar preparado para usar nossas armas espirituais, mas temos que ser simples como a pomba, ou seja, devemos ser cheios do Espírito Santo. Querido, preste atenção. Hoje nós temos muitos crentes capazes, mas poucos crentes cheios do Espírito Santo. A Bíblia nos compara no Antigo Testamento como vaso cheio de azeite. E nós precisamos ser vasos cheios de azeite até transbordar. O azeite é a manifestação ou a presença do Espírito Santo. E nós temos hoje muitas pessoas que estão cheias da igreja, estão cheias de Bíblia,
estão cheias de amigos, são até amigos do pastor, mas elas não estão cheias do Espírito Santo. Então o texto diz que você não precisa, você é uma ovelha enviada por meio do lobo, porque você precisa ser obediente, você tem que ser prudente como a serpente, para que você esteja pronta para usar as armas corretas, as armas espirituais corretas, mas diz também que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Hoje em dia eu vejo crentes reclamando de passar a prova, passar a dificuldade. Ei, querido, preste atenção. Se tacam pedra é porque tu produz fruto. O dia que o diabo não te incomodar, que ele não estiver tentando contra a tua vida, tu bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, eu perdi a direção. Porque aí a gente vai ter a certeza de que a gente saiu do rumo, porque o diabo não pode ficar feliz com a minha vida. Querido, presta atenção, eu me lembro de um caso, uma pessoa que falava assim, não, olha, eu faço as coisas de Deus, mas eu não posso deixar de agradar o diabo não, senão ele vem contra a minha vida. Eu quero que o diabo fique insatisfeito comigo, eu quero que ele morra de raiva por minha causa. Porque enquanto o diabo estiver assim, eu sei que eu estou agradando a Deus. Agora, a partir do momento que o diabo está assim, Rodrigão, beleza, bonito. É porque eu desagradei a Deus. E eu quero agradar ao Senhor. Então o texto está dizendo para a gente que nós precisamos ser como ovelhas, obedientes. Precisamos saber que somos guiados por um sumo pastor. Precisamos saber que estamos no meio de lobos, sim, que muitas vezes vão tentar nos devorar, que vão tentar nos destruir, sim. Precisamos entender que precisamos ter prudência, astúcia para usar as armas espirituais corretas. Qual é a hora de eu abençoar? Qual é a hora de eu orar em línguas? Qual é a hora de eu fechar a porta do meu quarto e clamar sozinho? Quando é a hora de eu orar em silêncio, sem que ninguém saiba? Quando é a hora de eu pedir a Deus misericórdia e quando é a hora de eu pedir a Deus justiça. Então isso é a prudência, é a astúcia, mas eu também tenho que ser simples, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Eu não posso ser carnal, eu não posso ficar batendo de um lado para o outro. Hoje eu estou espiritual, hoje eu estou pregando a palavra, hoje eu sou crente pra caramba e amanhã não, mas amanhã é dia de culto, amanhã não dá, não, que isso? Não, irmão, como é que eu já ouvi também esses dias? Não seja aquele crente bitolado que só fala de Bíblia, que não quer saber de mais nada. Você precisa viver mentira. Você tem que viver para Deus. Se você não vive para Deus, você está morto. Então não deixa o povo te enganar não. Tu tem que ser cheio do Espírito Santo, querido. Tu tem que ser uma pessoa que queima, que arde da presença de Deus. Irmã Martelena, seja bem-vinda. Então tu tem que ser uma pessoa que arde, que está pulsando pelo Senhor. Tu não pode ser uma pessoa mais ou menos, não. A Bíblia diz que se for mais ou menos, é morno, ele vomita. Então preste atenção. Mateus 10, versículo 16, eu vou ler novamente para você. Eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes ou astutos, dependendo da sua versão, como a serpente e simples como a pomba. Amém? Aí eu te convido a dar rapidinho uma passadinha lá para Romanos, capítulo de número 16. Capítulo de número 16. Romanos, capítulo de número 16. Eu vou ver se eu coloco aqui na descrição para gente. Ó. Romanos 16, versículo 19 e o versículo 20. Para a gente concluir essa palavra. Diz assim, ó. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Lembra que eu falei lá? A ovelha é um animal obediente. Então ele está fazendo menção àquele texto lá, ó. Porque a vossa obediência é conhecida de todo. Por isso me alegro a vosso respeito, isso dizendo o apóstolo Paulo. Agora, se o apóstolo Paulo se alegrava a respeito dos romanos por causa da obediência dele, imagina o Senhor a respeito de nós por causa da nossa obediência. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Preste atenção, que maravilha. Aí a gente tem aqui a mesma relação da pomba e da serpente.
Só que o apóstolo Paulo ele usa uma analogia diferente. Ele diz sábios para o bem, ou seja, cheio do Espírito Santo, que usa a inteligência que vem do Espírito, amém? Que pensa com a mentalidade, com a mente do Espírito. Mas nós precisamos também ser simples para o mal. Lembra que eu falei para você? A serpente alimentada, quietinha no canto dela, ela não faz mal a ninguém. Então, irmãos, nós precisamos nos alimentar da palavra para que quando o mundo nos atirar pedras, a gente não devolva também. Às vezes dá vontade, às vezes está com pedra na gente, às vezes nos humilham, dá vontade de devolver na mesma moeda. Mas a Bíblia me ensina para você que nós não devemos pagar mal com mal, antes nós devemos pagar o mal com o bem. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Olha que coisa maravilhosa. E aí o versículo 20, para fechar essa mensagem dessa noite, diz: e o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém? Então, querido, preste atenção. Você quer que o diabo fuja, corra, para de te perturbar, de te encher a paciência? Seja uma pessoa obediente a Deus, mesmo no mundo de lobos. Você quer que o diabo pare de te atormentar? Seja prudente, use as armas corretas. Quando vierem te amaldiçoando, você vai abençoando. Quando vierem te tacando pedra, você vai intercedendo. E por fim, para o diabo não perturbar você, quando ele tentar te atacar e até usar da palavra para isso. Como muitas vezes questionam, mas tu não é crente, tu é dizimista, tá passando por prova. Quantas vezes tu já ouviu isso? Tu vai cheio do Espírito Santo, dizendo que o Deus de paz esmagará Satanás em breve debaixo dos nossos pés. Por isso, querido, em nome de Jesus, Satanás ele tem por missão tentar nos derrubar. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, que está na presença do Senhor, que busca o Senhor, esse não tem que temer. Então, esteja cheio do Espírito Santo, amado. Faça um propósito de oração com Deus. Tire uma hora, marque uma hora, comece a orar, comece a buscar. Leia a palavra. As coisas às vezes na vida da gente estão atravancadas, estão travadas porque a gente não tem intimidade com Deus, não vive cheio do Espírito. Não sinta-se satisfeito com um pouquinho só da presença de Deus. Deseje mergulhar no mais profundo dele. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Deus, no nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos e irmãs que estão conosco nessa live, nessa noite, cultuando ao Senhor através dessa live. Que eles possam ser edificados e transformados e que o Senhor possa fazer maravilhas na vida deles. Pai, eu oro por esta pandemia. Senhor, Satanás quer parar o mundo, mas a última palavra vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos o restabelecimento das coisas no seu devido lugar. Senhor, se é propósito teu que a gente passe por este mal e permaneça ainda num tempo, eu te peço, prepara a tua igreja para voltar contigo para a glória. Porque, Senhor, nós precisamos da comunhão dos santos. E isso foi arrancado de nós. Senhor, então, em nome de Jesus, se é o tempo que tu tem preparado a tua igreja para levá-la à tua igreja, mostra os sinais. Agora, Senhor, se tu tem propósito que a tua igreja ore e essa pandemia acabe, eu te peço na autoridade que há no nome de Jesus, não na minha autoridade ou no meu poder, porque este não tenho, mas peço na autoridade no nome de Jesus seja lançado por terra. Eu te peço, abençoa a minha cidade, Maria da Fé, abençoa a minha prefeita, todos os seus secretários e gestores, para que nós possamos, ó Deus, fazer o melhor para proteger humanamente naquilo que nos é cabível, passível, proteger a nossa cidade.
mas nós colocamos nas tuas mãos. Toma o estado de Minas Gerais e toma em sequência o nosso Brasil. Oramos, Senhor, por esta nação brasileira, porque toda corrupção e toda maldade caiam por terra. E o Senhor venha exaltar esta nação com a presença do Teu Espírito Santo. Abençoa os nossos irmãos que entraram, estiveram conosco, aqueles que estarão assistindo mais tarde, e que o Senhor possa fazer maravilhas. É o que nós pedimos, Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido, fique em paz. Deus abençoe sua vida. Amanhã, 7 horas, tem live no Face da irmã Rosinha. Rosinha de Almeida. Manda convite para ela, se tu não tem ela no Face. Tu entra lá. Algumas pessoas estão tendo dificuldade com a restrição. O Facebook parece estar restringindo, irmãos. O que você tem que fazer? Entra no Facebook da pessoa, no Facebook pessoal, na página pessoal da pessoa. Não no feed de notícias. Entra na página pessoal, por exemplo, você vai lá, Rodrigo de Almeida, aí você vai conseguir assistir a live. As notificações não estão aparecendo. E aí o que acontece? Eu consigo as lives que eu faço através do meu Facebook, eu consigo compartilhar no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Rodrigo de Almeida. Você pode procurar lá, se inscreve no canal e você vai acompanhando as palavras. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Amanhã estaremos juntos através da palavra que será ministrada pela nossa irmã Rosinha. Amém? Deus abençoe sua vida. Fique em paz em nome de Jesus. Até amanhã.